Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um Day Trade na Vale 5, sexta-feira, dia 5/10/2012. Utilizando a metodologia 20 Follow Expert, vamos apresentar o resumo das técnicas e dos segredos. Acesse www.traderprofissional.com.br para você se cadastrar para receber todos os dias uma videoaula dos meus trades, das minhas técnicas, o resumo das técnicas, 15 minutos a videoaula. Você se cadastra no curso por aqui, pelo nosso site, pelo próprio YouTube, que você vai estar recebendo por e-mail, pelo Facebook ou pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, hoje aí foram duas operações. Essa aqui eu tomei um break-even, essa aqui a gente acertou 1%, né? E a gente acabou de zerar a operação aqui e o preço está voltando. Vamos estar analisando então o gráfico de 5 minutos, tá? Como que a gente determinou a tendência pelo gráfico de 5 minutos antes de entrar na operação. Então pessoal, hoje o mercado abriu acima da média exponencial 8,9, tá? Que é a média azul. Quando o preço está acima da média exponencial 8,9, a tendência é de alta. Então nós devemos sempre operar comprado. E os pontos de entrada operacional pela média exponencial 21 ou pela própria média exponencial 8,9. Existe um sinal clássico do Trade System para você entrar na operação. Nos 5 minutos, veja que deu um sinal aqui. Veja, eu opero o gráfico de 1 minuto, porém nós operamos o gráfico de 1 minuto porque o gráfico de 1 minuto ele é menor do que o de 5 minutos. Porém, se eu sigo a tendência dos 5 minutos, eu consigo, pela análise fractal, antecipar os sinais de compra, como este aqui, que foi um sinal onde a máxima até a mínima aqui deu 0,48% de risco. Na operação que eu fiz, deu menos. No 1 minuto, porque tem um sinal no 1 minuto que antecipa esse sinal gigante. Então é vantagem operar pelo 1 minuto, porém é muito difícil. Porque é muito rápido, você mal consegue calcular o manejo de risco pela planilha. Você no 1 minuto, praticamente você não vai conseguir vir na planilha e digitar bonitinho o manejo de risco, tal, como se fosse para swing trade, como se fosse para position trading, que você vai analisar o mercado parado e vai fazer um manejo de risco perfeitamente na planilha. Certo? Então não é assim, day trade é realmente muito rápido, entendeu? O trader tem que tomar decisão rápido. Só que para você viver da bolsa, como eu, né, vivo do mercado financeiro, além de estar vendendo os DVDs, eu vivo de operações do mercado. Então tem que operar no 1 minuto ou nos 5 minutos. O 1 minuto para mim é muito mais vantagem, porque nós temos um tempo limitado na bolsa de valores. No Forex a gente já tem 24 horas. É muito mais fácil operar no Forex no 15 minutos a 5 minutos do que operar na bolsa nos 5, 15 minutos. É preferível operar no 1 minuto, porque eu já terminei meu trabalho hoje. Meio-dia eu já terminei meu trabalho. Por isso que eu fui para o gráfico de 1 minuto para operar na bolsa de valores. Aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo eu também operaria no 1 minuto. Bom, então deu dois sinais. Esse sinal a gente tomou um break-even e temos esse outro sinal aqui também que a gente tomou, que a gente teve o lucro, né, nesse sinal aqui. Então veja que esse sinal, ó, desse ponto do rompimento da máxima até 1 centavo abaixo da mínima é 0,34%. No gráfico de 1 minuto eu consegui com um risco menor e consegui alavancar um pouquinho. Tá? Então vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Então, no gráfico de 1 minuto, a média 21 dos 5 minutos, que é a média que eu vou estar entrando naquele sinal de compra que aconteceu no 5 minutos, eu vou entrar pelo gráfico de 1 minuto, só que pela média 8,9, porque a média 8,9 corresponde à média 21 dos 5 minutos. E a média cinza é a média exponencial 8,9 dos 5 minutos, só que no 1 minuto. Então a mesma posição da média 8,9 é exatamente a mesma posição da 21 dos 5 minutos. E é um sinal de compra quando o preço bate nessas médias, quando a tendência é de alta. Quando o preço está acima da 377 do 1 minuto ou da 8,9 dos 5 minutos. Porque a 8,9 dos 5 minutos e a 377 essa média cinza do 1 minuto. Entendeu? Tem que entender essa relação fractal e matemática envolvendo as médias móveis. Certo? Então aqui houve, né, um sinal de compra no rompimento da máxima desse candle de entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima foi o nosso stop loss. Certo? Desse ponto até esse ponto está dando 0,31%. Está dentro do manejo de risco. Então eu entrei com 2.800 ações, porque 2.800 ações para o meu capital total de 100 mil, por este preço comprado, 35,46, vai dar praticamente todo o meu capital. Tá? Então eu entrada 35,46, saída operacional na limitação de prejuízo, que é o stop loss, 35,35.
Porém, pessoal, o que acontece? Eu sempre falo que quando dá a retração de 61,8, quando traçamos de um ponto mais alto do preço, no caso para a tendência de alta, vamos fazer a retração do topo para o fundo. Então, deste topo para esse fundo, a gente tem a retração de 61,8, né, retração de 61,8 acima da entrada operacional. Então, quando aconteceu esse topo, esse candle, eu fazendo a retração de fibra, temos o 61,8 depois da entrada operacional, então eu coloquei meu stop que estava aqui para cá, que foi a 35,47. Então, meu stop foi a 35,47, certo? Então, eu estaria perdendo ainda dinheiro, tá? Porque esses R$28 menos as taxas e emolumentos para R$100.000 vai dar mais. Eu vou ter um prejuízo, certo? Pequenininho, né? E por isso que compensa fazer o break-even, certo? E foi o que aconteceu. O preço ele voltou, né? E bateu no nosso break-even. Veja, pessoal, que por que tem que fazer o break-even? Porque estatisticamente, quando o preço faz uma onda, você faz a retração e quando o preço tende a voltar até 61,8, quando o preço ultrapassa o 61,8 na sua correção do movimento, independente da tendência, ele tende a consolidar ou estopar. E veja que isso quase aconteceu. O nosso stop estava aqui, eu coloquei o break-even aqui e saí quando rompeu o 61,8 da retração de fibra. Aqui, né, veja que o preço ele quase bateu aqui e deu stop, quase, certo? Então eu zerei a operação antes. Só que nesse candle aqui, veja que o corpo do candle está acima da média 89, nós temos a soma do candle abaixo da 89. Então a pressão é de compra, porque o corpo do candle está acima da 89, e é isso que importa. A sombra abaixo da média 89 indica realmente pressão de compra, indica realmente que a força compradora não quer deixar o preço ir para baixo da média exponencial 89. Então no rompimento da máxima desse candle, fiz a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, né? O stop loss nós colocamos, né? Desse ponto até esse ponto está dando 0,23% mais ou menos. Nesse ponto aqui também foi uma entrada rápida, não deu tempo de fazer o manejo de risco na planilha, utilizei a técnica de manejo de risco veloz, que envolve você entrar na operação calculando de cabeça o manejo de risco, tá? A nossa entrada operacional foi 35,45, certo? A nossa saída operacional aqui, eu tinha colocado o resultado já na planilha, 35,37, 35 e 37. Tá? 2.800 ações corresponde ao meu capital total, certo? Eu calculei de cabeça 3.500 e entrei na operação, entendeu? Rapidamente apertei o botão. Dava para entrar aí com 3.700, né? Mas eu entrei com 3.500, ou seja, fiz o cálculo de cabeça, entendeu? Nem deu tempo de preencher a planilha, não deu tempo de vir aqui, colocar o preço aqui, ver quanto que tá dando o manejo de risco, ajustar, verificar qual a quantidade aproximada que vai dar R$300, 0,3%. Não deu tempo, porque é o gráfico de 1 minuto, é o gráfico mais rápido da bolsa. Um dos mais rápidos da bolsa, porque o cara que quer operar no gráfico de 15 minutos, pelo amor de Deus, né? De 15 segundos, né? 15 segundos, 5 segundos, não tem condições, né? Mas o gráfico ideal aí que dá para o ser humano operar é o de 1 minuto. E mesmo assim aconteceu o que aconteceu hoje. Tive que utilizar a técnica de manejo de risco manejo de risco veloz. Não tem como explicar aqui porque é uma teoria um pouco significativa e grande e precisa ter certos conhecimentos e não tem jeito, né? Para conhecer isso tem que fazer o treinamento completo, trader profissional avançado, para aprender sobre esse manejo de risco veloz, certo? Então fiz o manejo de risco veloz e beleza. Consegui aí chegar próximo da operação. Poderia mentir, dizer que eu acertei, entrei com 3.500, mas o meu objetivo é dizer a realidade que acontece com o meu capital. Então entrei com 3.500 mesmo, entrei com menos, tá? Então o preço à medida que o preço foi fazendo movimentos de alta, eu fui acompanhando e fazendo a retração de fibra. Aqui eu fiz a retração de fibra, por exemplo, né? E nós temos o 61,8, retração de 61,8 acima, né, da entrada operacional que foi aqui, certo? Tá acima. Então eu peguei meu stop que estava aqui, passei para cá, já zerei o risco da operação. Quando o preço ele chegou nesse ponto, veja que não tem fundo confirmado. Para ter um fundo confirmado, eu tenho que ter uma mínima aqui no mínimo e preferencialmente 2 candles de queda com novas mínimas e depois o preço rompendo o topo faria um fundo confirmado de um pivô de alta. Não fez, tá? Mas mesmo assim eu peguei quando o preço chegou aqui mais ou menos, né?
Quando o preço ele chegou aqui, deixa eu só calcular aqui. Exatamente, quando o preço ele chegou nesse ponto aqui mais ou menos, já tinha um movimento de alta muito significativo. Então eu falei, ó, eu tô com o risco zerado, só que além disso vale a pena eu, além de zerar o risco, também ter um lucro. Então eu peguei nesse candle aqui, coloquei 1 centavo abaixo meu break-even, peguei a minha proteção de lucro e coloquei para cá. Então aqui eu já estaria tendo um pouquinho de 0,10% de lucro aí mais ou menos, um pouquinho alavancado, daria 0,15, 0,6. Por que eu coloquei aí? Porque o mercado fez um movimento muito grande. Então não compensaria deixar ele voltar tudo. E aqui já estava me dando, por exemplo, na hora, 0,80%. Daí eu falei, pô, vou deixar voltar tudo e pegar no break-even e eu sair no 0 a 0. E sairiam com um pouquinho de prejuízo, porque eu teria que pagar as taxas de emolumentos. Então eu decidi colocar minha proteção de lucro aqui. Daí quando deu 1% aqui, eu zerei a mercado, mesmo quando deu 1%, certo? E no book, tá? No book eu consegui sair na maioria das ordens a 35,82. Tá? No book. Porque no book as ofertas que tinham lá era isso, 35,82. Então, mais um dia de lucro, tá? Se for somar, né, que desde o dia 1, veja que essa semana foi uma semana boa, porque a gente acertou 1, 2, 3, 4, 5. Para 3 erros. Para 4 erros. 5 acertos. 1, 2, 3, 4 erros. Para 1, 2, 3, 4, 5 acertos. Mas veja o segredo do negócio. O negócio é o manejo de risco, pessoal. Não é a metodologia. Se nessas operações primeiras eu tivesse super alavancado 8x, como muita gente faz, eu teria perdido bem mais de 1% e bem mais de 1% na outra operação. Então, mesmo quando eu ganho, mesmo que eu esteja super alavancado, eu não posso admitir perder muito, porque veja que eu quase perdi a metade das vezes. Eu perdi 4 vezes essa semana e acertei 5. Né? Então foi aí, até acertei mais do que 50% do tempo essa semana. Mas geralmente eu erro mais vezes do que acerto. Porém, quando você errar mais vezes, teve semanas, por exemplo, que eu passei 3 dias tomando 3 stops num dia, 3 stops no outro dia, 3 stops no outro dia. Tava menos 3% negativo meu capital. Daí eu continuei operando e quando eu ganhei uma bolada numa operação e já recuperei quase tudo. Depois ganhei de novo, pronto, recuperei todo o meu capital e tava com lucro. Então vai acontecer períodos assim e você precisa estar perdendo pouco. Mas quando você perde pouco e você utiliza a alavancagem na hora certa, hoje, por exemplo, eu utilizei um pouco de alavancagem. Ontem eu utilizei uma alavancagem que deu 1,70%. Foi um lucro fantástico, né? Então isso realmente vai fazer uma enorme diferença no final do mês. Tá? Então somando aí, ó, todas as operações está dando cerca de 4%. Né? Lembrando que a planilha ela calcula aproximado, porque para uma operação existem várias ordens executadas, né, em certos preços, porque nem sempre a gente consegue sair exatamente daquele ponto do mercado, porque não tem oferta no book de ofertas, tá? Então essa semana, primeira semana do mês, já estamos aí com 4% aproximadamente de lucro, certo? Sem pagar os impostos também, né? Só tirando as taxas e emolumentos e a corretagem, está dando 4%. Se for tirar o imposto, vai dar 3,50% mais ou menos. Tá, então já estamos com um lucro legal já, certo? Bom, com relação a PNL aplicado ao trade, isso aí são 2 frases que eu repito para mim todos os dias antes de operar e todos os dias antes de dormir. E utilizo programação neurolinguística, exercício de programação neurolinguística envolvendo essas 2 frases que envolvem crenças, atitudes e comportamentos de um trader profissional. Então, por exemplo, eu digo todos os dias, né, na forma de afirmação, certo? Como se estivesse realmente rezando, orando, certo? Eu sou um poderoso trader, day trader. Lucro de 3% a 7% mensais ou muito mais. Sou disciplinado com o meu método. Então veja que isso é uma crença minha, uma atitude minha, um comportamento que eu faço. Então eu confio no meu trade system, então eu executo ele, né? Eu executo meu trade system perfeitamente, com perícia. Eu decido, executo e acerto as regras do trade system sempre. Isso aqui, pessoal, não é que eu sou convencido, mas eu preciso realmente colocar esta crença na minha mente para realmente executar,
tá? Porque se eu tivesse feito o manejo de risco errado e entrado com menos capital, eu teria tido menos lucro. Eu teria conseguido menos lucro, certo? Então eu tenho que executar perfeitamente, eu preciso ser perito, e por isso é necessário você treinar durante 6 meses a 1 ano com pouco dinheiro, para você se periciar, para você se preparar psicologicamente. E por isso que você deve fazer os exercícios de programação neurolinguística do curso e praticar, certo? É fundamental. E utilizar as mensagens subliminares também na hora de dormir, porque eu utilizo mensagens subliminares que me programam automaticamente, inconscientemente, enquanto eu estou dormindo, com crenças como essas aqui, tá? Porque quando você dorme, as mensagens subliminares, que também é um treinamento psicológico, mas enquanto você dorme também você pode ser programado pelas mensagens subliminares, pela reprogramação subliminar, que eu fui o primeiro a introduzir no mercado esse método para você se desenvolver psicologicamente, tá? Então isso aí são crenças que eu tenho. Você, para ganhar dinheiro, não precisa usar o meu método. Existem milhares de métodos. E muitos alunos que compram o meu curso, eles desenvolvem métodos próprios. Só que o importante aqui é realmente você ter esse tipo de crença, que é uma crença de um trader profissional. Eu sou confiante, eu acredito no meu trade system. Eu acredito que eu posso executá-lo perfeitamente. Eu acredito que eu posso ser perito no método, certo? E acredito que eu posso ser frio e calculista. Então, tudo isso aqui é a prova de que a psicologia é tudo no mercado. Sem uma psicologia forte, sem estas crenças embutidas dentro da minha mente, eu não posso agir como eu ajo profissionalmente há muitos anos. Então você precisa aprender a colocar isso na sua mente. E o meu curso de programação neurolinguística faz exatamente isso. Por isso que as pessoas conseguem executar o meu método e ter sucesso. Bom, com relação ao método Reversion Profits agora, né, o método Reversion Profits, para quem não sabe, é um método que funciona tanto na Bolsa de Valores como no Forex. Porém, ele é um método que ele foi desenvolvido baseado na média exponencial 8,9, na relação das médias móveis ensinadas no curso 20 Follow Expert. Porém, ele tem indicadores diferentes, que visa maximizar os lucros, visa sair exatamente no topo para operações compradas e exatamente no fundo para operações vendidas. Através de um indicador de divergência, que é a Profit Line, que é essa linha amarela, e as Wall Lines, que são essas linhas brancas. E a média móvel exponencial 8,9, que também está aí como referência para você determinar a tendência do mercado. No Forex, ela é muito poderosa e facilita muito a vida dos traders, porque você olha um gráfico só. Então facilita muito a vida do trader esse trade system, né? Eu uso ele para operar Forex e opero nos 5 minutos, né? Porque ele é muito eficiente no Forex, muito mais eficiente no Forex do que na Bolsa de Valores, mas também funciona na Bolsa de Valores. Se eu usasse na Bolsa de Valores esse método, também funcionaria. Só que como existe limite na Bolsa de Valores de tempo no dia, então eu prefiro operar no minuto e utilizando a 20 Follow Expert. Mas no Forex, 24 horas, com esse método você arrebenta. Então eu gosto muito desse método para Forex, tá? O DVD do Reversion Profits vem junto com o Kit Trader Profissional Avançado, tá? Você tem aqui o Kit Trader Profissional Avançado, você tem o DVD do Reversion Profits junto, né? Que é 1h30 de treinamento junto com o Kit Trader Profissional Avançado. São 11 DVDs, 13 horas de treinamento. Bom, hoje, né, a gente teve, geralmente a partir desse horário eu começo a operar. Tomei um stop aqui, não deu para fazer break-even, eu tomei um stop aqui. Aqui consolidou, deu sinais falsos. E aqui deu um sinal de compra um pouco não ideal e clássico como os sinais de compra, mas deu um sinal de compra aqui. Então no rompimento da máxima eu fiz a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, coloquei meu stop. Certo? Então, desse ponto da média móvel, qual é a minha saída operacional? Na wall line superior, no caso é uma operação comprada, então na wall line superior, quando der a divergência na profit line. Então veja que foi fazendo topos e fundos ascendentes. Nesse topo fez topo no preço e fez topo na profit line. Aqui fez novo topo no preço, mas aqui fez um topo menor do que o anterior, certo? Então isso indica o que? Divergência. Certo? Inclusive aqui nesse ponto aqui a gente já tem praticamente um topo confirmado, um fundo confirmado e um pivô de alta, e nós temos aqui, ó, topinho menor do que o anterior, certo? Então eu saí o que? Quando fez esse candle aqui, esse candle pequenininho aqui, já é um padrão de candlestick que indica também reversão de movimento do preço. Então eu saí da operação aqui. Então foram 2 operações hoje na bolsa que eu lucrei e lucrei no Forex hoje também. Bom, então é o resumo aí que eu estou mostrando das operações por causa do tempo, né?
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, tá? Indiquem as videoaulas se vocês estão gostando. Muita gente está elogiando, gostando das videoaulas e aprendendo muita coisa. E eu só tenho a agradecer a vocês aí. E vamos, na segunda-feira a gente volta aí. Um abraço.